O Brasil registrou somente ontem, dia 23, 302 mortes por Covid-19 e 16.207 novos casos da doença em todo o país. Há 20 dias, no dia 2 de novembro, esse número era bem menor. Foram 179 óbitos e 8.500 casos da doença. Aqui em Minas a situação não é diferente. Para se ter uma ideia, nas últimas 24 horas, o estado registrou 1.522 casos da doença e 10 mortes. Há 20 dias, foram 323 registros da doença e 3 óbitos em todo o estado. A pedido da TV UFOP, o professor Américo Tristão Bernardes, do Departamento de Física da UFOP, falou sobre a dinâmica desse aumento na transmissão e nas mortes pela doença nas últimas semanas aqui no estado. Veja. Nessa semana, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgou que o número básico de reprodução em Minas Gerais estava na ordem de 1,1. A Prefeitura de Belo Horizonte, na sexta-feira, estimou que o número está em 1,09. O número básico de reprodução, muitas vezes é conhecido como RT, é aquele número que mede como é que é a evolução da pandemia. Se esse número for maior do que 1, essa epidemia ou a pandemia está em expansão. Se ele for menor do que 1, está em declínio. Aqui no nosso estado, nós estávamos há algumas semanas atrás com um número menor do que 1. No entanto, o que nós estamos observando, e isso está sendo notado em todo o país, que a pandemia vem recrudescendo. O número de casos tem aumentado. Havia chegado num mínimo e agora começa a aumentar, e isso a gente tem observado nas 2 últimas semanas. De acordo com o professor, o aumento de casos da doença e de mortes coincide com o relaxamento das medidas de isolamento e de distanciamento social. Isso ocorre, na nossa avaliação, basicamente porque o isolamento social diminuiu muito. Se a gente olha, por exemplo, no centro de Ouro Preto, a gente observa um grande afluxo de pessoas e muitas delas não usando máscaras, muitas próximas umas às outras. Então, eu acho que é importante a gente, mais uma vez, reforçar que o vírus está em circulação. Tá certo? O vírus está em circulação, está infectando pessoas, e as únicas medidas que nós temos nesse momento são as medidas de isolamento social, medidas sanitárias no sentido de lavar as mãos, usar máscaras, evitar contatos próximos uns dos outros. Não há outra alternativa. O professor avaliou como preocupante a situação aqui da região. É muito importante que nós notemos os dados das nossas cidades aqui de Ouro Preto, tanto de Mariana e Itabirito, e observemos como está esse comportamento. E este comportamento é um comportamento mais agressivo do que algumas semanas atrás. Então, portanto, é muito importante que mantenhamos os cuidados necessários para evitar que a pandemia cause ainda mais danos nas nossas populações. E mais uma morte em decorrência da Covid-19 foi registrada hoje aqui em Ouro Preto, chegando a 38 no total. A cidade tem 1.084 casos do novo coronavírus. Em Mariana são 2.529 casos confirmados e 24 mortes. Já em Itabirito, são 3.157 casos de Covid-19 e 18 óbitos. Os dados foram divulgados pelas secretarias municipais de saúde dos 3 municípios. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.